Agora é a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação dos hospitais na atual onda da pandemia e as estratégias possíveis de controle. Eu converso com Sidney Kleiner, que é presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Sidney, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos seus ouvintes, seus telespectadores. Então, Sidney, nós temos visto aí vários alertas em relação ao aumento da ocupação dos hospitais em função da Covid. É um problema que parece crônico aqui no Brasil. Nós tivemos uma segunda onda e vários infectologistas alertando para a terceira. O senhor tem percebido essa movimentação maior no hospital, hospitais particulares, hospitais privados, públicos também? A gente tem... Dentro do sistema Einstein, né, nós temos o hospital privado no Morumbi, mas também gerimos os 2 hospitais públicos, né? E o que houve é a segunda onda que fez com que nós tivéssemos até 310 pacientes portadores de Covid internados, quase metade em leitos de terapia intensiva. E esse pico de atendimento, ele deu uma melhorada, uma diminuída, onde nós entendíamos que poderia dar uma queda mais brusca, mas ele se estabilizou em torno de 100, 115 pacientes no Einstein, lá no Morumbi. Há uns 10 dias começou a ter um incremento novamente de casos, quer dizer, não dá nem para falar de uma terceira onda, o que dá para falar que é uma segunda onda que não terminou. E o mesmo acontece no setor público, quer dizer, há ainda as UTIs beirando 80%, 90% de ocupação. Agora, há uma grande preocupação com relação às flexibilizações que estão ocorrendo de atividade, porque muita gente entende como uma liberação, né, que haveria um risco menor, não tem essa percepção da gravidade ainda da pandemia, não é? Eu costumo entender, Denise, que o comportamento ele vem antes da flexibilização. Quer dizer, caso nós tivéssemos, sim, o cuidado necessário, como o uso de máscara, em ambientes adequados, evitar lugares fechados, a contaminação em lugares abertos, ela é muito difícil se todos portarem máscaras, se as atividades que são essenciais fossem frequentadas com maior precaução. Mas o que a gente vê, independente da flexibilização, é o abandono dessas medidas de precaução. Então, não apenas a flexibilização representa um risco, mas o comportamento da população em termos de distanciamento físico, né? Não distanciamento social, ele pode acontecer através de mecanismos virtuais, mas o distanciamento físico não é respeitado, o uso da máscara não é respeitado. A gente teria que ter um comportamento que permitiria uma flexibilização com maior segurança. E a questão não é apenas o coronavírus, o senhor tem alertado já em várias ocasiões para o problema de outras doenças que continuam ocorrendo e ficam com uma assistência mais precária, né? Sim, e principalmente pelo medo da população em frequentar um ambiente hospitalar, acabam protelando os seus tratamentos. Muitos pacientes que portam doenças crônicas, inclusive doenças oncológicas, deixam de fazer os seus controles, perdendo o que a gente chama de golden time, quer dizer, o momento de ouro para este tratamento, e muitas vezes exigindo aí tratamentos mais dispendiosos e muitas vezes sem resultado. O que acaba acontecendo num hospital como o nosso, que é um hospital que tem um tino de alta complexidade, é que muitas vezes estes tratamentos têm uma complexidade ainda maior pelo atraso da procura ao hospital, pelo atraso do controle das doenças, pelo atraso das cirurgias. Eu, como cirurgião do aparelho digestivo, experimentei isso em diversos momentos da pandemia. Pacientes aguardando para realizar um tratamento cirúrgico e nesse tempo de aguardar ele tem uma emergência por conta do atraso do tratamento. Agora, como é que o hospital lida com esse tipo de atendimento de outras doenças sem haver o risco de contágio? Inclusive porque nós temos novas variantes, o Brasil ainda falha muito na questão da testagem, então não se sabe exatamente com que se está lidando, com a pessoa que está do lado, se ela está contaminada ou não, não é? O que nós fizemos na preparação do Einstein para a pandemia, isso é desde janeiro do ano passado, antes do diagnóstico do primeiro caso, é estruturar basicamente 2 hospitais na mesma planta, 2 fluxos que são apartados, elevadores diferentes, funcionários que atendem pacientes com Covid não atendem pacientes por outras doenças, mesmo os equipamentos utilizados para exames são diferentes e as entradas diferentes, inclusive as alas que são transformadas para Covid, são totalmente isoladas do hospital. Então, acaba tendo
um ambiente seguro para quem não está sendo atendido ou com sintomas respiratórios, ou com febre, ou com quadros que possam ser de Covid, bem como aqueles pacientes que farão tratamento eletivo, cirúrgico, todos são testados na véspera para garantir que ele não seja portador de Covid assintomática, trazendo um ambiente de segurança, um ambiente que nós frequentamos nos consultórios, uma higienização mais frequente ao longo do dia, um distanciamento das cadeiras em salas de espera. Quer dizer, um cuidado, eu costumo falar que o Einstein, hoje, para quem não tem Covid, é um ambiente mais seguro do que um supermercado, do que uma padaria, porque todos são obrigados a utilizar a máscara adequada logo na entrada, a máscara que o hospital distribui, e isso torna, com os fluxos apartados, um hospital bastante seguro. Agora, doutor Cid, o que os governantes, aí pensando em governadores, pensando no governo federal, poderiam fazer para tentar controlar efetivamente a pandemia? A gente sabe da necessidade de vacinação, mas em termos de procedimentos mesmo, o que o senhor acha que deveria ocorrer? Olha, eu não tenho dúvida que o que vai nos tirar dessa situação, haja visto talvez a falta de uma liderança única desde o princípio, quer dizer, diversas condutas são mostradas como exemplo e aí a população escolhe qual mais lhe satisfaz, né? Então, neste momento, com a necessidade da recuperação econômica, com a flexibilização, eu vejo como o principal esforço que nós devemos ter é o investimento na vacinação o mais rápido possível, seja para que acabe a escassez de vacinas, seja no próprio PNI, que é o Programa de Imunização, que ele possa atingir, num momento mais rápido, o maior número de pessoas, porque a gente só vai ter um controle adequado quando a vacinação de fato ocorrer em massa, acima de 65%, 70%. Hoje houve um ânimo com o anúncio de São Paulo que deve concluir a vacinação da população adulta até outubro, e pessoas com comorbidade agora em junho, para todas as faixas etárias. Agora tem a movimentação das pessoas, a gente não fica isolado, não é? Então, a movimentação, por isso que eu digo, se você tem um ambiente que existe o risco maior, por exemplo, ambientes extremamente fechados, esse ambiente tem que ser frequentado com máscaras, e máscaras que não devem ser removidas, nem mesmo para um cafezinho, porque aí você tem a condição de transmitir pela proximidade, quer dizer, esse vai e vem de pessoas, ele é necessário, óbvio, para que a gente não tenha um risco maior econômico, mas que a gente conseguisse fornecer a informação adequada e que tivesse uma liderança adequada para que o problema ainda existe, cada vez mais jovens são contaminados, cada vez mais eu tenho a infelicidade de ver pacientes jovens em situações de ventilação mecânica, em terapia intensiva. Então, há necessidade, além, obviamente, da vacinação ser feita numa velocidade maior, de nós mantermos este comportamento e nos movimentarmos e nos encontrarmos em situações de extrema necessidade. Eu falava de movimentação entre os estados, os turistas que vêm de fora, viajantes. O Brasil está nesse contato também, não é? Também. Isso foi provado nas festas de final de ano, onde as celebrações de Natal e Ano Novo fizeram com que o brasileiro viajasse demais e essa importação, hoje 80% das infecções de São Paulo são com a variante P1 que veio de Manaus por conta dessas viagens, né? Pacientes que se contaminam e trazem, e então isso acaba trazendo uma transmissibilidade maior. Certo. E uma contaminação maior, eventualmente com cepas que são mutantes por conta da morosidade da vacinação. Perfeito. Ouvimos Sidney Kreiner, que é presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Sidney, muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Denise.